Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Quero saudá-los, né, com as boas-vindas, né, para os veteranos e os novatos, né, também, que fazem parte do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, né? Falar para vocês que não era dessa forma que pensávamos voltar, né? Pensávamos voltar de uma forma presencial, porém, por conta de questões aí da vacinação, da imunização, não pudemos voltar, né, no nosso colégio de forma presencial. Pessoal, começando o ano letivo com vocês aí, né, com o projeto da Secretaria de Educação, principalmente voltado para a Superintendência de Ensino Médio, né, onde nos repassaram que devemos fazer uma revisão com vocês e automaticamente, né, prepará-los para as provas que vão ser encaminhadas, né, pela Secretaria, provas internas, né, de diagnósticas, né. A primeira começa aí no mês de março, na primeira quinzena de março aí, para que a gente possa trabalhar com vocês conteúdos voltados para essa prova, tá? E pensando nesses aspectos, né, com a missão de preparar vocês, eu selecionei alguns conteúdos, né, que a secretaria exigiu, né, da gente, para que a gente fizesse, e eu vou começar a trabalhar com vocês do segundo ano o tema de biodiversidade, tá ok? A gente vai começar essa parte aí de biodiversidade, porque envolve questões de vegetação, né, questões ambientais de um modo geral, né, para que vocês possam entender melhor esses aspectos e sair bem, né, não só sair bem na prova, mas principalmente aprender esses aspectos, tá? Então a gente vai iniciar aí com esse processo, tá? Dentro do contexto geral, pessoal, a questão o conceito de biosfera, né, é a camada da superfície da Terra que abriga vida no planeta, né? Nós temos a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Hidrosfera água, litosfera terra e atmosfera ar. A junção, dentro da união, da junção desses três fatores, nós temos a biosfera, que a junção desses três fatores, né, faz com que surjam vidas no planeta, tá? Então, e biodiversidade está inserida dentro desse processo da biosfera. Biodiversidade é a palavra que define, né, como eu coloquei o conceito aqui para vocês, essa riqueza e abundância de vida no planeta, abrangendo aí não apenas a variabilidade de organismos vivos, né, como também a variabilidade genética de espécies, de comunidades e de funções desempenhadas por organismos, tá? O conjunto dessas interações que envolve os seres vivos e os elementos não vivos de um ambiente é chamado de ecossistema, observado aí em diferentes escalas, tá ok? Então, essas interações aí, nós chamamos de ecossistema, né? De organismos vivos, tá? Que compõem a biodiversidade. Bom, os elementos vivos, como animais, fungos, bactérias, protozoários e plantas, são conhecidos ou determinados como componentes bióticos de um ecossistema. Já os elementos não vivos, como a água, o ar, os solos, os sais minerais, a própria radiação solar, são os componentes abióticos. Então, bióticos são seres vivos, né? E abióticos são seres não vivos, tá? Os seres vivos, né, os bióticos, estabelecem relações alimentares entre si e obtêm, né, nutrientes e energia dos elementos abióticos do sistema. É o que nós chamamos de nível trófico, né, que indica aí a hierarquia do grau alimentar, que demonstra uma ordem pela qual a energia flui em determinada cadeia alimentar. Bom, cada nível trófico diz respeito a um conjunto de animais e vegetais com os mesmos hábitos alimentares. Bom, dentro de um ecossistema existe o equilíbrio dinâmico, que pode ser alcançado ao longo do decorrer do processo denominado de sucessão ecológica. Então, nós temos lá, né, como vocês estudaram nas ciências, né, e estudam aí na biologia, a cadeia alimentar de cada ser. Essa cadeia alimentar, ela é medida, ela é calculada por esse nível trófico, né, que é essa hierarquia, chamada hierarquia do grau alimentar, né, e ele tem que ser equilibrado no ecossistema para justamente equilibrar os seres vivos, né, desse ecossistema, tá certo? Tudo, pessoal, funciona, por isso que o nome diz ecossistema, né? Tudo funciona sistematizado, sistematicamente, né? Dentro ainda do processo de sucessão ecológica, podemos citar como exemplo a formação de um ecossistema numa área anteriormente desprovida de vida, como ocorreu na ilha de Surtsey, localizada na Islândia. Essa ilha foi formada a partir da erupção de um vulcão de 1963.
Então, a partir de eventos, né, vamos dizer assim, naturais do planeta, após esses eventos, pode tornar o local vivo, né, com seres, bactérias, fungos, protozoários, tá? Nos primeiros anos de sua formação, a ilha jovem não tinha condições de sobrevivência para a grande maioria de seres vivos que encontram até hoje, né? Então, foi com o passar do tempo, a oxigenação, o ar, né, também é uma grande ferramenta para a existência de vida, né? Contudo, algumas espécies de líquens, musgos, denominadas espécies, né, pioneiras aí pelos estudos biológicos, podem sobreviver nessas condições. Com o tempo, a decomposição desses seres tornou-se a base da formação de um solo primitivo, transformando o ambiente original da área, que pôde suportar por diversas espécies aí, né? Bom, assim como a vegetação e o solo desenvolvem-se no decorrer da sucessão ecológica, o ambiente de formação também é ocupado por animais. Algumas espécies de pássaros também, né, podem ser vistas em abrigos nessa ilha, né, levando pequenos galhos, larvas de inseto, dando início a uma nova cadeia alimentar nesse local. E esse é apenas um exemplo, né, de possibilidade que pode intensificar a formação de um ecossistema por meio dessa sucessão ecológica. Estudos realizados na ilha de Surtsey indicam que esse processo está ocorrendo no local, né? Antes era uma ilha desabitada, sem condições, vamos dizer assim, de vida animal, principalmente vegetal. Hoje já tem essas características bióticas, né? A diversidade biológica está definida aí, pessoal, na Convenção sobre Diversidade Biológica, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, né, é um tratado da Organização das Nações Unidas, um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, ou seja, essa convenção da diversidade sobre diversidade biológica, né? Aí a gente pode ter, né, dentro dessa convenção, o conceito de diversidade biológica, né? Significa aí a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, né, compreendendo entre outros os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos, de que fazem parte. Compreendendo ainda a diversidade dentro de espécimes, entre espécimes e de ecossistemas. Tá? Ou seja, pessoal, quando falamos de biodiversidade, devemos ter em mente aí, portanto, que ela existe em todos os locais do globo. Né? Em algumas regiões do planeta temos uma maior e outras menor biodiversidade, né? Maior, como é o caso, por exemplo, das florestas tropicais, né? Que tem uma gama de biodiversidade. Em outras também, por exemplo, que a gente tem um deserto, né? Já é reduzida essa quantidade de ecossistemas, né? De biodiversidade. Segundo a WWF, né? Os especialistas, o Brasil é considerado o país de mega biodiversidade, né? Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui no Brasil. Tá? Bom, dentro do contexto geral, o que o homem afeta diretamente nessa biodiversidade? Né? A ação humana ela impacta negativamente os outros seres vivos, provocando aí, por exemplo, extinções ou perda de habitat. Né? Entre as principais ameaças atuais da biodiversidade, podemos citar a poluição, a expansão urbana, a expansão da agricultura e pecuária, o consumismo, né, que leva à exploração exagerada dos recursos naturais, a introdução de espécies exóticas, que não é daquele habitat natural, e as mudanças climáticas provocadas por emissão de gases, né, poluentes na atmosfera, principalmente pelo homem, né? Bom, todas as espécies do mundo são importantes e garantem um equilíbrio do ecossistema. Né? Todas as espécies são importantes, como eu falei para vocês lá quando eu estava explicando a cadeia alimentar, né? São importantes para garantir esse equilíbrio. Uma espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos naquele ecossistema, que é o que eu falei das espécies exóticas, né? Uma vez que as espécies interagem entre si também com o ambiente em que vivem. O impacto mais conhecido, sem dúvidas, ocorre na cadeia alimentar daquele local. Aí ele deu um exemplo, né? Imagina um exemplo de um herbívoro que ele pode ser extinto, né? Essa ação tem impacto direto na população de plantas que servem de alimento para esse animal, bem como nos organismos carnívoros que dele se alimentam. Bom, além da importância ambiental, da biodiversidade, temos a importância econômica. Como sabemos aí, animais, plantas e vários micro-organismos são utilizados na fabricação de alimentos, cosméticos e até mesmo de medicamentos, né? A biodiversidade ela ainda apresenta, de acordo com essa convenção biológica, um valor genético, social, científico, educacional, recreativo e estético. Então, esse ecossistema ele é rico não só em termos de ambiental, mas genético, social, né?
que a biodiversidade é de suma importância para nós, né, existe o Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado no dia 22 de maio, né, que foi uma data instituída pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e todos os anos um tema é escolhido a fim de conscientizar a população, em geral, a respeito da necessidade de proteger-se a diversidade, né, de vida em nosso planeta. A data também é um momento para que possamos refletir sobre as nossas ações diárias e como podemos impactar negativamente as outras espécies, né? Bom, pessoal, esse era o básico, né? Uma aula rápida e objetiva que eu tinha para passar para vocês, para iniciar os nossos estudos nessa área ambiental, né? Nessas questões ambientais, que é conteúdo da qual vocês vão fazer, repito, a prova de diagnóstica, né? Da Secretaria de Educação. Eu quero agradecer a todos pela atenção e pela participação, né? Estamos aí juntos ainda na luta contra o Covid, até vir a vacina, para que nós possamos retornar de forma presencial, tá? Lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais, né, vão estar disponíveis para vocês no meu canal no YouTube, no Geo Cerrado, né? Sempre que vocês quiserem consultar essa e as demais aulas, é só seguir o canal, ok? Forte abraço e até a próxima.